Muito boa noite. Eu queria falar primeiramente para o casal que está visitando a igreja hoje, que é verdade. A primeira vez é bem-vindo e depois você se sente em casa aqui dentro. Depois você já é de casa. Eu estou aqui há 2 semanas e confesso que já conversei com a minha esposa sobre ficar. Gostei muito daqui. Se eu vou ficar, eu não sei, mas que eu vou voltar com certeza, se o Senhor assim permitir. E, igreja, é um privilégio estar falando com vocês aqui. Eu, como o pastor disse agora na apresentação, tive a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Jesus com vocês. E essa aqui sendo a minha última fala durante esse mês de julho que eu estou passando aqui, para mim é muito especial ter esse privilégio. E eu confesso que eu fiquei muito em dúvida sobre o que falar na noite de hoje. Porque, para mim, é uma noite muito especial. Eu não sou bom em dar tchau, não gosto. Confesso, eu não gosto nem um pouco. Mas... E isso, na verdade, me deixou ainda mais duvidoso quanto o que eu digo, como que eu me despeço e ainda deixo um encorajamento para os irmãos dessa igreja que nos acolheram, nos receberam tão bem. E eu escolhi o autor da Bíblia que mais se despediu, o maior autor do Novo Testamento, Paulo. Cada carta aqui tinha uma saudação, acabava com uma despedida. E cada despedida, uma exortação, um encorajamento para a igreja de Jesus Cristo. Então, nada mais especial para a noite de hoje do que a gente refletir nos escritos do apóstolo Paulo, inspirados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Eu vou ler do verso 1 ao 9, mas nós vamos meditar mais especificamente no 8 e no 9. Eu vou ler tudo para a gente não perder muito do contexto, tá bom? Então eu vou ler aqui. Filipenses 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Gente, que texto maravilhoso esse. É, sem dúvida, uma das minhas passagens preferidas em toda a palavra de Deus. E por isso, para mim, é um imenso privilégio a gente conversar sobre esse texto hoje. Um pouco sobre o contexto aqui. A gente já vê desde o começo da fala de Paulo, ali no versículo 1 do capítulo 4, que já se trata de uma despedida. O apóstolo Paulo aqui, para quem não lembra, ele está escrevendo essa carta preso em Roma.
E eu não sei se vocês já tiveram a sensação, quando vocês leem qualquer coisa escrita por Paulo, que parece que esse cara não é desse mundo. Eu fico pensando em Paulo e em mim, e eu fico, nossa, Jesus, eu não sou digno. Porque esse seu servo, Paulo, ele é de uma maturidade espiritual absurda. E esse texto é um dos meus preferidos, principalmente porque parece que aqui Paulo escreve para a igreja de Filipos ali a receita do apóstolo Paulo. Parece que ele revela o segredo do cristianismo de Paulo, que ele descobriu. Claro, que revelado por Jesus Cristo. Mas eu fico pensando, esse homem, ele está preso. E ele não está preso no Brasil, que as pessoas recebem uma bolsa de um salário mínimo por um preso. Ele está preso em Roma. Ele está preso em Roma e possivelmente, pelo que ele já sabe, e a gente sabe pelo fim da história dele, ele vai ser morto pelo que ele fez. Paulo sente saudade de tudo e de todos. No mesmo contexto de prisão em Roma, só que na carta a Timóteo, por exemplo, você vê que ele passa frio. Ele sente saudade até dos pergaminhos, até da Bíblia ele sente falta. É nesse contexto que Paulo escreve isso, e é até estranho você ver um texto tão belo. Um texto com encorajamento, a alegria, a paz. E você fica, Paulo não é desse mundo, não é possível. Como esse homem, ele consegue ser tão maduro desse jeito. E eu confesso que os imperativos me incomodam. Essas, parece que é quase uma ordem, né? Alegrem-se, né? E ele fala, não andem ansiosos. Eu fiz uma pesquisa e eu vi que no ano de 2019, quando fizeram um censo aqui no estado do Paraná, 76 mil pessoas do estado do Paraná foram atendidas e diagnosticadas com ansiedade e depressão. Em Santa Catarina, no ano de 2018, foram 118 mil pessoas diagnosticadas com ansiedade e depressão. Eu não achei os dados da Argentina, acho que porque os levantamentos de dados são diferentes. Eu tentei buscar os da Tríplice Fronteira aqui. É mais fácil pregar esse texto em São Paulo, que é um só, mas fato é que em volta de vocês, talvez até sentado em um dos bancos aqui, alguém está lidando nesse momento com alguma ansiedade. Isso é uma coisa muito presente nos nossos dias. E por isso causa tanta estranheza um homem se virar para uma comunidade inteira e falar, não andem ansiosos por coisa alguma. Parece que se eu estivesse sentado na mesa com Paulo, eu falaria assim, Paulo, mas como? Como, Paulo? Como que eu não vou andar ansioso tendo um monte de boleto para pagar, Paulo? Como eu não vou andar ansioso com a minha mãe, a minha esposa, meus filhos doentes, Paulo? Como eu não vou andar ansioso com tanta injustiça na nossa sociedade, Paulo? E eu imagino Paulo olhando para você assim, pensando, ah, pobre garotinho. Eu escrevi essa carta de uma prisão romana, por favor. E aí você pensa, cara, que desafio impossível. Como que no contexto de uma sociedade, de uma civilização tão ruim, tão maldosa e tão caída, um homem que sofreu tanto pode me encorajar a só me alegrar e não andar ansioso. E por muitos e muitos dias e meses e até anos da minha curta vida, eu tenho só 23, mas para mim 3 anos é muita coisa. Eu não via sentido nesse texto, eu não via como uma exigência possível. Eu tive o privilégio de falar para os irmãos um pouco da minha história. E quando eu contei a minha história, uma das coisas que eu contei, e alguns até me perguntaram, se quiserem podemos conversar mais sobre isso, foram sobre os dias que minha mãe adoeceu. Para quem não sabe ou não lembra, minha mãe faleceu de um câncer quando eu tinha 18 anos. Eu falei isso aqui algumas vezes. E eu pensava, Paulo, como eu não vou andar ansioso? Se a minha rotina
é acordar cedo e trabalhar, sair do trabalho e ir para a faculdade e não dormir na minha casa, porque o único momento que eu tenho para passar com a minha mãe é com ela hospitalizada no hospital. Então eu durmo no hospital. Paulo, como que eu não vou andar ansioso numa situação dessa? E incrivelmente Filipenses 4 explica. E parece que Paulo inverte a causa da nossa ansiedade. Obrigado. As pessoas, talvez vocês, eu vou falar por mim, muitas vezes a gente atribui os nossos problemas e as causas da nossa ansiedade a problemas externos e alheios a nós, não é verdade? A gente culpa todo tipo de pessoa e todo tipo de coisa. Ah, o meu chefe é ruim. Ah, mas eu poderia ganhar mais. Ah, mas o sistema não me favorece. Mas a gente quase nunca para pensar, talvez, só talvez eu esteja passando por isso também por uma responsabilidade minha. E Paulo, ele inverte essa questão. Ele faz questão de dizer para nós que muitas das nossas ansiedades e muitas coisas que tiram de nós qualquer lampejo de alegria e paz se deve à nossa própria conduta. E é nisso que eu quero que a gente foque essa noite. Eu quero que vocês, enquanto nós temos essa conversa aqui, tenta pensar na sua responsabilidade nos seus problemas. Tenta tirar um pouco as coisas que você considera injustas e talvez até sejam no seu dia a dia. Mas vamos focar aqui no nosso coração. Eu queria começar pelo versículo 2, aqui do capítulo 4 de Filipenses, que é um versículo que geralmente quem reflete nesse texto pula, né? O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Gente, não parece que nem encaixa esse versículo aqui? Paulo faz uma saudação a irmãos que ele está com saudade e ele vai vir fazer uma série de encorajamentos à igreja, mas ele para falar sobre duas irmãs específicas. Gente, o próprio apóstolo João disse que cada I e cada J da Bíblia está lá por algum motivo. E o Senhor não permitiria esse versículo estar aqui se não tivesse um motivo. Então a gente tem que olhar para esse versículo. E é muito simples da gente pensar por que esse versículo está aqui. Vocês conhecem a igreja de vocês mais que eu. Mas para criar na cabeça de vocês a imagem da dona Evódia e da dona Sintique. Vocês conseguem pensar aquela irmã da igreja, que ela está na igreja, ela é da igreja de Filipos. Paulo está falando para a dona Evódia ali, para a dona Sintique. E parece que a angústia de Paulo em falar para elas é tão grande que ele fala, e rogo, Evódia e Sintique, por favor, vivam em harmonia no Senhor. Sabe aquelas pessoas que se sentem as donas da sua igreja? E todo tipo de história, todo tipo de fofoca, todo tipo de contenda gira em torno daquelas duas pessoas. Eu acredito que era assim a vida eclesiástica e a vida de igreja da dona Evódia e da dona Cindy, que elas têm até nome de fofoqueira. E Paulo roga aí por harmonia. Gente, esse texto é muito importante. Porque a gente pode ver aqui no texto que a primeira evidência do que rouba a sua alegria, rouba a sua paz, está dentro do contexto em que você louva Jesus, do contexto que você está servindo o Senhor. Ele roga para que essas irmãs vivam em harmonia, porque daqui a pouco ele vai precisar fazer um encorajamento das pessoas se alegrarem no Senhor, e contendas, discussões, maledicências não se enquadram nesse padrão. Não se enquadram na vida de alguém que se alegra no Senhor e descansa no Senhor. Essa é a primeira coisa que Paulo traz, o primeiro ato de um relacionamento que vai roubar a sua alegria. É como se drenasse, sabe? E aí você começa a ficar ansioso. Óbvio que você vai ficar ansioso. Você pensou que estava tudo bem e, de repente, no final do culto, a dona Evódia falou que ouviu alguém falar de você. Nossa, e aí sua semana já acabou. Como assim? Quem é esse alguém e como ousa falar de mim?
É aqui que Paulo está criando a atmosfera do texto dele. Vocês conseguem entender como que pequenas coisas cotidianas já atrapalham demais a gente de se alegrar no Senhor, se manter afastado de qualquer tipo de ansiedade, e principalmente de encontrar a paz? Isso acaba com o nosso dia a dia, principalmente com o nosso domingo. E Paulo continua ali no verso 4, ele vai entrar no alegrem-se no Senhor, e ele ainda enfatiza, novamente direi alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Quando a gente para focar nesse comecinho da Evode e da Síndic, a gente já percebe que caiu aí qualquer chance de Paulo culpar as coisas externas ao cristão das ansiedades e a falta de alegria dele. É isso que eu estou chamando vocês a se atentarem. A nossa responsabilidade nas nossas angústias. E quando ele fala para você não andar ansioso por coisa alguma, no verso 6, ele fala que em tudo, com súplicas, orações, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Gente, algum de vocês se converteu num apelo missionário, assim, num apelo tipo, se você entende que Jesus é seu Salvador e reconhece que Ele morreu para te salvar, levanta a sua mão e vem aqui na frente que a gente vai orar por você, aceita o Senhor nos seus pecados. Algum de vocês teve essa experiência de apelo? Uma irmã ali atrás teve. Legal, isso é muito comum. E geralmente quando alguém está evangelizando, faz quase uma venda de Deus para você. Como se Deus fosse a solução de todos os seus problemas. E Ele é. Mas a forma que Deus é apresentado é sempre um braço de um Deus amoroso, gentil, sereno, calmo, manso, suave e tranquilo, que vai transformar a sua vida num mar de rosas, num paraíso, sem tristeza e angústia nenhuma. E aí você se converte, você fala assim, não, é óbvio que eu quero esse Deus. Por que eu ia querer viver triste se tem um Deus que vai me fazer feliz? E os seus problemas continuam. Você continua ansioso, você continua triste. E aí, o que aconteceu? Deus falhou? Claro que não. Deus não falha. E a gente se esquece que o nosso relacionamento com Deus, ele vem com direitos e deveres, com promessas. Deus é um Deus de alianças, é um Deus de promessas. E eu pesquisei porque eu amo estudar as promessas de Deus, é uma das coisas da Bíblia que eu mais me interesso. E paz é prometida 371 vezes em toda a Bíblia. Deus promete paz 371 vezes na Bíblia. Só em Salmos ele promete 215 vezes. E aí você se converte e não tem paz e a culpa é de Deus? Claro que não. Mas o que aconteceu nesse meio, então, que Deus me prometeu paz, eu aceitei Deus e não tenho paz? É aqui que a gente não entende o porquê Paulo foi tão bem sucedido nisso e às vezes a gente não consegue. Eu muitas vezes não consigo, eu não vou mentir para vocês. Eu tenho muita dificuldade de sentir paz quando qualquer coisa do meu dia a dia sai do meu controle. E aí eu vejo um irmão em Cristo nosso que viveu no passado numa prisão romana, num contexto de quase martírio, pré-martírio, escrevendo, alegrem-se, tenham paz. O que Paulo viu que eu não consigo ver? Essa foi a minha maior dúvida por muito tempo. E eu acho que a gente entende errado a graça de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que porque foram salvas pela graça, e eu acredito plenamente que fomos salvos pela graça, tudo o resto da ação, da obra redentora da cruz, vem de graça. Eu acredito que a salvação vem de graça. Mas eu acredito que existe uma intersecção na cruz, onde o braço vertical e a horizontal se cruzam. Eu acho que ali no meio, Paulo apresenta para a gente o que a gente conhece como ética cristã. É a nossa parte no cristianismo. Então,
quando o evangelho é apresentado para a maioria das pessoas, muitas vezes se foca só no amor de Deus. Eu poucas vezes vi alguém evangelizando apresentando o Deus justo da Bíblia, principalmente o Deus juiz do Antigo Testamento. E a gente tem que lembrar que a cruz tem os dois lados. E no meio desses dois lados a gente tem a ética cristã, que é nada mais, nada menos do que como um cristão deve ser cristão. E, gente, o cristianismo ele vem com uma série de ideais de Deus. O que Deus idealizou para mim e para a sua vida. E não tem como eu ser cristão sem focar nessas coisas. Então é óbvio que eu não vou atingir a paz que Deus me prometeu 371 vezes na Bíblia, se eu não estiver fazendo tudo aquilo que Deus colocou nela para eu atingir a paz. E aí Paulo lista isso para a gente, ele deixa isso mais claro. Ele basicamente apresenta a ética cristã e no versículo 8 ele mostra alguns compromissos que nós temos que assumir como cristãos. A vida cristã não é, como a gente fala lá em São Paulo, uma várzea. A vida cristã não é uma bagunça que você vive como você quer. E eu fico muito triste porque eu vejo no meio cristão cada vez mais presente uma forma displicente, uma forma desleixada de você adorar a Deus. O Deus do século atual, para muitos cristãos, é um Deus que tolera qualquer tipo de coisa, basicamente. Eu gosto muito de acompanhar o que pastores dizem por aí. Um pastor grande de São Paulo declarou que, a partir de fevereiro desse ano, a igreja dele entende que Deus é um Deus que aceita toda forma de amor. E aí, esse pensamento, vocês já sabem para onde vai, eu não preciso ficar dizendo. Mas vocês veem como cada vez é mais fácil você ser cristão na visão secular, na visão de hoje em dia? Gente, o cristianismo não é assim. E é exatamente por viver o cristianismo dessa forma que a gente não consegue desfrutar da paz de Deus. A caminhada com Cristo é uma via única, com uma forma única de ser dirigida, com uma forma única de ser vivida, com deveres únicos. E qualquer coisa que passa disso é pecado. E Deus não tolera o pecado. Por isso que o seu dia a dia está tão atormentado, por isso que a sua mente é tão confusa, por isso que você tem tantas ansiedades. Porque se você não consegue ser fiel nem no pouco que é obedecer, como você quer ser fiel a Deus depois que tudo está dando errado? Aí você culpa Ele, óbvio. Você não vai assumir os seus próprios erros. E Paulo fala no verso 8. É interessante porque ele começa com finalmente, enfim, em algumas versões. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Gente, eu acho que em cada uma dessas palavras, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor, estão todos os pilares da vida de alguém e todos os pilares do cristianismo de alguém. Aí você pensa, nossa, mas o padrão do cristianismo de Paulo é muito alto. E eu te digo, sim, o padrão do cristianismo é muito alto. É muito alto mesmo, e ninguém disse para você que não era. E se alguém disse, esse alguém não disse baseado na Bíblia. Essa é a realidade. O cristianismo não é uma festa de criança que você faz o que quer lá dentro. O cristianismo é algo muito sério. Porque a gente tem que lembrar que foi idealizado, pensado e sonhado por Jesus Cristo, que deixou toda a glória dele para sofrer aqui na terra e idealizar o que ele chamou de noiva, a igreja de Deus. E você vai olhar para essa obra de Jesus Cristo, para tudo que ele instituiu, e viver da forma que você bem entende. Claro, você pode, mas não peça para ficar em paz depois disso. Você não vai ficar. Sabe por que você não vai ficar? Exatamente pelo verso 9. Lá no finalzinho, quando ele fala assim, ó, depois disso tudo resolvido,
o Deus da paz estará com vocês. A paz de Deus é resultado dessa conduta. É resultado da forma ética que o cristão viveu sua vida. É resultado de uma vida obediente. É resultado de uma vida fiel. A paz de Deus não é resultado de uma vida de atrocidade, como a gente viu aqui, de contendas e fofocas. Não. Sim, Deus prometeu paz 371 vezes na Bíblia. Mas tinham condições. Você não pode viver como você bem entende e esperar que Deus vá fazer o que você quer. As coisas não funcionam assim com Deus. Por quê? Exatamente por causa do braço ignorado da cruz, o braço da justiça. Eu tenho certeza que o que Deus sonhou para cada um nessa igreja é uma vida de muita paz. Uma vida de muito desfrute e muita alegria no Senhor. E eu tenho igual certeza que quem não está desfrutando disso ainda é por causa da própria conduta. Claro que coisas externas a nós vão nos preocupar. É claro. Paulo não foi preso em Roma porque ele quis, que ele chegou lá e se prendeu e falou, me martirizem. Não. Eu tenho certeza que por Paulo ele estaria solto e pregando o evangelho até a morte na velhice dele. Mas não aconteceu assim. Eu não estou dizendo aqui, e não me confundam e não me entendam mal, que se você fizer tudo certinho, sua vida não vai ter problema algum nunca. Mas eu estou dizendo aqui que se você seguir uma vida cristã correta, da forma que Cristo idealizou para você, mesmo quando as adversidades virem, você vai conseguir desfrutar do Deus da paz. Ele vai estar presente no seu dia a dia. Você vai conseguir se alegrar nele. Voltando à minha história que eu contei para vocês, eu demorei muito para desfrutar da paz de Deus com a situação da minha mãe. Às vezes eu ainda fico confuso, mas o consolo do nosso Espírito Santo, ele é muito maior do que qualquer preocupação minha. E hoje eu consigo desfrutar dessa paz. Claro que no meu ideal, no ideal do Vitor, minha mãe teria saído pela porta da frente do hospital curada. Mas não foi assim. E embora não tenha sido, eu consigo ver tantas maravilhas de Deus nisso que eu poderia ficar dias contando para vocês. Mas o meu encorajamento para cada um de vocês, igreja, é que vocês parem para avaliar o coração de vocês. Para pensar naquilo que só você sabe, naquele pecado que, melhorando, só você e Deus sabe. Para pensar naquela sua ansiedade, naquela sua preocupação, que você já botou culpa em todo mundo, e tenta ver o outro lado da moeda. Tenta ver onde você poderia mudar. E o que Paulo falou aqui no verso 6. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Outro texto diz que o trabalho é dele e somente dele. O nosso é descansar. Entenderam porque Paulo conseguia não viver ansioso mesmo numa prisão romana? A receita está aqui. E eu não vou mentir para vocês, é uma das receitas mais difíceis de realizar. Não posso falar, tá aqui, agora vai lá e faz. Embora sim, tá aqui, vai lá e faz. Mas o padrão de Cristo é muito alto. Só que as recompensas de viver no padrão de Cristo são muito mais altas. E melhor, são eternas. Eu fico muito feliz em passar esse encorajamento para vocês. Estudar essa mensagem me encorajou muito. E eu realmente encorajo vocês a sondarem os seus corações. E que o Deus da paz alcance vocês essa semana e em todo o resto dos seus dias. Amém? Posso orar? Querido Deus, a sua palavra diz que o Senhor tem muitos nomes. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz.
Deus, te pedimos por essa paz maravilhosa que só o Senhor é capaz de dar. Te pedimos, Deus, perdão por cada uma das nossas atrocidades, dos nossos pecados, das nossas falhas que tiram o nosso acesso à sua paz, Senhor. Deus, eu rogo para que o Senhor visite o coração de cada um aqui. O Espírito Santo é o nosso consolador. E eu tenho certeza, sem sombra de dúvida alguma, que no coração de cada um aqui tem uma inquietação, uma ansiedade, uma luta, uma tristeza, uma angústia. Eu sei disso, Deus. Eu sei porque eu também tenho as minhas. Então, Deus, eu peço para que esse Deus da paz que visitou Paulo numa prisão romana, visite o coração de cada um aqui. E peço, Senhor, para que cada dia nós sejamos cristãos mais parecidos com Cristo. Que o Senhor não deixe a gente relaxar, não deixe a gente lidar de uma forma normal, como se os nossos pecados já nem fossem tão ruins assim. Cada pecado que para nós possa parecer cada vez menos um pecado, para o Senhor continua igual e até maior e maior e maior. Deus, obrigado também porque o Senhor é justo e muitas vezes a sua forma de aplicar justiça é tirando a paz de pessoas que o afrontam. Mas o Senhor também é amor e misericordioso e está sempre aberto a perdoar. Peço para que cada coração aqui se volte em arrependimento para o Senhor e alcance essa paz que 371 vezes foi prometida na Bíblia. Obrigado por essas 2 semanas que a Alegre e eu passamos aqui e nos permita voltar muitas outras vezes. É em seu nome que oramos, Deus. Amém. Chamar a Alegre aqui na frente. Irmãos, eu tinha 2 avisos que eu acabei esquecendo. Os 2 avisos são o seguinte: o primeiro é que tanto no mês agora de agosto, nós queremos fazer um curso com os irmãos, um curso sobre como evangelizar, como preparar uma mensagem evangelística, né? Falar nisso, alguns irmãos encomendaram o livrinho, né, a linha vermelha, e esse livrinho esgotou. Eu só estou esperando chegar para entregar para os irmãos, tá? Mas a gente queria fazer então um curso com aqueles que tiverem interessado sobre como evangelizar, né? Esse curso envolve desde você um dia sair para uma praça, né, um velório, ele envolve um monte de coisa aí. Como você evangeliza alguém. Mas eu queria que os irmãos interessados dessem os seus nomes. Porque se não houver interesse, a gente não vai fazer, é claro. Então, aqueles que têm esse interesse. Segundo também, a partir talvez do mês de agosto, setembro, a gente queria fazer um curso para casais. Né? Pegar os casais aí que queira, marcar um horário aí para a gente fazer um curso com várias lições, né, para a vida do casal. Também, os casais que estiverem interessados, geralmente a gente pega um número limitado de casal por vez, uns 6 mais ou menos, faz esse curso, são várias lições, depois a gente pega mais uma turma e assim por diante. Então, se o casal, né, tiver interesse aí, procure aí a gente, dê o seu nome, dependendo do número de pessoas, a gente vai ter esse curso, ok? Muito bem, queria que a igreja ficasse em pé agora. A gente agradece ao Vitor e à Alegra, né, que nos alegraram,
né? Só que foram uma bênção para a igreja aí, para os trabalhos, e esperamos que voltem mais vezes, né? Dizendo para vocês que a igreja vai estar sempre de portas abertas aí, tá certo? Na primeira vez a gente deu comida, agora na próxima, na próxima vai ser diferente. Brincadeira aí, né? Mas o casal foi uma bênção para a gente. Creio que a igreja também, de uma certa forma, tem sido uma bênção para a vida deles. E aí, irmãos, a gente gostaria de orar, fazer uma oração para o ministério deles. E mais uma vez a gente agradece a todos. Agradece os nossos irmãos que estão visitando, tá? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor trouxe, Pai, esse casal para estar ministrando a sua palavra para a igreja, para os campos, e o Senhor, ó Pai, tem usado esse casal. E eu acredito também, ó Pai, que a presença deles aqui foi uma lição. O Senhor quis mostrar algo na vida deles. E por isso, Pai, a gente agradece o fato do Senhor ter abençoado a vida deles, estar abençoando a vida deles e abençoado a igreja através da vida deles. Agora, Senhor Deus, amanhã, quando ele estiver retornando para os seus lares, para a sua casa, o Senhor esteja abençoando, Pai, guardando, livrando a vida deles de acidentes, de falhas mecânicas, permitindo que a viagem deles seja uma viagem, Pai, agradável no Senhor, que eles possam voltar levando, Senhor, também uma bagagem daqui de uma experiência que o Senhor deu a ele, e que as palavras que eles ministraram sejam palavras também de vida, na vida da igreja, na vida dos irmãos. Por isso, Pai, nós pedimos a sua bênção, e que o Senhor acompanhe o final, Pai, agora do curso dele, lá no PV, na Palavra da Vida, e o ministério dele com crianças, vinde meninos, que o Senhor, ó Pai, faça desses dois um instrumento nas tuas mãos, um instrumento de vida, de paz, e que assim como o Senhor disse para Abraão, sê tu uma bênção, que eles sejam bênçãos na vida de muitas crianças e de muitas pessoas. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.